Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito, começando a semana aí conectados com Deus. Que alegria estar com você nesta segunda-feira, começando o dia aí compartilhando palavras de sabedoria. Seja muito bem-vindo neste canal. Eu quero convidar você nesse momento a compartilhar com alguém, antes da gente começar a entrar aqui na mensagem central dessa manhã, você copiar o link dessa live e compartilhar com alguém, que eu tenho certeza que essa pessoa também será impactada com aquilo que nós vamos aprender essa semana. Essa semana falaremos sobre um personagem bíblico que tem tanta história, mas tanta história, que a gente vai ter que dar uma pincelada, assim, uma resumida na história dele, para conseguir aí falar essa semana. Mas é claro que a gente vai vir outras semanas falando também sobre Davi aí, que tem uma história de coragem, de bravura, que é até o tema de um dos temas dessa semana, de improvável a imparável. Esse nosso querido Davi, né, que nos deixou um legado aí, não de perfeição, porque ele também errou, também era humano, mas de um coração rendido. Então é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Se você não me conhece, se você é novo por aqui, eu me chamo Ellen Silva, estou nesse canal com você de segunda a sexta, às 6h01 da manhã, sempre trazendo para você aí palavras de vida que visam conectar você com Deus, que visam te ajudar a se entender como o ser humano funciona, o que a palavra nos diz como instrução para a gestão das nossas emoções, para o nosso autoconhecimento, para a nossa espiritualidade estar sempre ativa, né? Então nós vamos meditar aí em 1 Samuel, o livro que você precisa abrir na sua Bíblia é 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16, a primeira lição que nós vamos aprender essa semana é sobre a diferença da ótica humana e entre a ótica humana e a ótica de Deus. Há uma diferença muito grande e a gente esquece isso com frequência, por isso precisamos ser relembrados, certo? Então, queridos, você que ainda não curtiu esse vídeo, convido você a curtir, é claro, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos ler 1 Samuel 16, certo? E nós vamos ler, então, a partir do versículo, deixa eu ver que eu anotei aqui agora. A partir do versículo 1, aí a gente vai dar um pulinho para o 6 e vai lendo e fazendo pequenas pausas e observações para a gente ir entendendo sobre essa ótica divina diferente da ótica humana. Aqui no 1 Samuel 16, o que está acontecendo aqui? É a escolha de um novo rei para Israel, uma vez que Deus rejeitou o rei anterior aqui, né? O rei que ainda estava, aliás, em exercício do mandato, que era o Saul. Desobedeceu a Deus, Deus rejeitou esse rei e disse: agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração, eu que vou escolher esse. E escolheu um da casa de Jessé, um dos 8 filhos de Jessé, aliás, o filho mais novo. Vamos ler então o versículo 1 que diz: Samuel unge Davi. 1 Samuel 16 diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, pois escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Essa instrução de Deus para o profeta Samuel, ali que exercia atividade de sacerdócio naqueles dias, né? Saul era o rei, mas Samuel era o profeta. E ele ouvia a voz de Deus, Deus falava diretamente com ele e passava a ele instruções. Então, quando Deus manda ele descer para Belém, para ir visitar Jessé, conhecer os filhos de Jessé, e lá o Senhor revelaria quem seria esse novo rei, nós vamos ler agora no versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. No versículo 7 diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Está falando que ele rejeitou o Eliabe, o primeiro que foi apresentado a Samuel. Depois do ponto, continuando, ele diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Faço uma pausa aqui para falar de um assunto, aliás, vou abrir um parêntese um pouco grande, para falar de uma coisa muito importante inserida nesta frase aqui, nessa explicação de Deus para Samuel. Samuel, não foca na aparência, isso é perca de tempo, isso é coisa que os homens fazem. Eu não foco na aparência, o meu foco está no coração, e eu vejo internamente, eu vejo de uma forma que vocês não conseguem ver, Samuel. Então segue as minhas instruções, não fica aí focado nas aparências dos filhos de Jessé.
Aqui eu faço abro um grande parênteses para dizer para você quantas vezes na nossa vida a gente julga pela aparência. Aliás, eu diria até que a gente faz isso diariamente. E nós somos diariamente confundidos, enganados pelo nosso próprio entendimento. Quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, nós somos ali invalidados, de uma certa forma, nós escorregamos no nosso próprio entendimento. O próprio livro de Provérbios vai dizer, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, não descanse no seu próprio entendimento, ou seja, não use o teu próprio entendimento, a tua própria visão, a tua própria interpretação de mundo como base para tudo na sua vida. Ou seja, você chega num lugar, tem várias pessoas ali, então você começa a fazer julgamentos mentais, aquele é bom, aquele é ruim, aquele é útil, você começa a fazer essa separação na sua mente de quem é mais santo, de quem é menos santo, de aquele ali é um perdido, aquela ali é uma perdida. Eu conheço pessoas que não só pensam como fala, né? Isso é muito triste, muito preocupante, por quê? Porque nós estamos indo sempre contrário àquilo que o Senhor está nos ensinando. É claro que nós não temos poder para olhar o coração de ninguém, né? Esse poder é o poder de Deus, de olhar as pessoas internamente. Mas nós temos o poder de ver, que no caso nós podemos e nós devemos olhar para a alma das pessoas. Como assim, Ellen? No Novo Testamento está escrito, no livro de Mateus, por exemplo, os olhos são a candeia do corpo. Uma lamparina, uma lanterna. Os olhos são a iluminação do corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo será mau. O que significa essa passagem? Significa que, a depender da forma com que eu olho as pessoas, seja julgando, condenando, criticando, acusando, sem conhecer nada da história de vida daquela pessoa, sem ter um mínimo de contato com ela, ou até convivendo com ela esporadicamente, mas não convivendo diariamente com ela, conhecendo apenas recortes da sua história, nisso eu me contamino, enveneno a minha própria alma, contamino a minha própria mente, contamino o meu próprio coração. E logo, facilmente, quando eu abrir a boca, eu vou colocar essa contaminação para fora. Por isso que está escrito também, o que sai da boca procede do coração, porque facilmente eu vou ser confundida pelas minhas emoções e daqui a pouco vou estar fofocando, vou estar mentindo, vou estar caluniando e vou estar difamando aquela pessoa com quem primeiro eu maquinei aqui na minha cabeça o mal contra ela. De uma certa forma eu a julguei. Eu a julguei pela sua risada, pela sua forma de se vestir, eu a julguei pela forma de se sentar. Enfim, nós fazemos esses pré-julgamentos por aparência, com base nos nossos olhos, que são a candeia do corpo. E quantas pessoas aí estão com a sua candeia praticamente exageradamente focada só na falha, no defeito ou em algo da pessoa que às vezes não é falha nem defeito, é algo diferente. Né? Você quer ver um exemplo quando nós estamos num ambiente onde tem ali uma pessoa que é deficiente visual, né? Deficiente físico, ele tem algum tipo falta de algum membro do corpo. Aquela pessoa, às vezes, ela vai ser o centro das críticas, o centro das atenções, e isso está muito errado. Nós estamos muito, muito, muito distante daquilo que Deus quer que nós sejamos, daquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Quando nós agimos assim, tu viu fulano tem a mão torta, tu viu fulano não tem, tá faltando um dedo, você viu o olho dele é torto, você viu, então tá sempre procurando o defeito da outra pessoa, julgando conforme a aparência, né? E é por isso que esse texto de Samuel aqui, de 1 Samuel 16, vai deixar tão óbvio, tão claro que o profeta que andava lado a lado com Deus, todos os dias estava ouvindo ali alguma informação de Deus, ouvindo a voz de Deus, recebendo a voz de Deus. E ainda assim, ele já sendo um idoso, ainda não tinha entendido que a forma como nós devemos olhar para o nosso próximo é com os olhos bons. Olhar as qualidades das pessoas. Olhar que por trás daquele rosto, que pode ter uma mancha, que pode ter um desvio na visão, que pode ter faltando um olho, alguma coisa assim, algo diferente e peculiar, por trás daquela pessoa tem uma alma, tem uma história, tem uma infância, tem um contexto, tem uma adolescência, tem uma família desestruturada, disfuncional, ou tem todo um contexto por fora, tem uma tragédia, um acidente de família, algo que fez com que aquela pessoa ficasse com aquela deformação ou alguma coisa desse jeito. Ou seja, tá faltando muito no nosso coração, na nossa mente e principalmente nos nossos olhos, empatia, se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo?
E se fosse eu que não tivesse um olho? Andasse só, né? Enxergasse só com o olho? E se fosse eu que não tivesse braço? E se fosse eu na cadeira de roda? Como eu queria ser tratada? Como eu queria ser vista? Como eu ia querer que as pessoas me cumprimentassem? Será que é como coitadinho? Oh, coitado, que pena de você. Às vezes isso vai fazer com que a pessoa se sinta pior, se sinta mais mal. Se a pessoa já tá ali, né, com algum tipo de complexo, absorvendo tanta crítica, tanta condenação, tanto julgamento, e a pessoa tá ali, ela só precisa ser tratada como normal, né? Não que a gente não vai dar prioridade pra pessoa, não que a gente não vai dar assento pra ela, se ela é uma pessoa que merece, precisa ter prioridade nessas coisas, mas eu não falo nesse tipo de tratamento, eu falo no tipo de comunicação. Como vai, fulano? Tudo bem? Trate ele de igual para igual, não fique assim, fazendo piada, não fique fazendo memes dessas coisas, não fique rindo disso. De uma certa forma, é desconfortável para a pessoa. Ou seja, você está demonstrando que você não aprendeu nada com os ensinamentos de Jesus, que é que o teu olho seja bom para que o teu corpo seja bom. Você está ali só demonstrando que o teu olho é mau e o teu corpo é mau, e logo a tua língua vai falar, ela vai colocar para fora o que está ali no seu coração. Consegue entender a profundidade disso, quanto que isso é sério? Eu quero que você comente aqui embaixo como você lida com a situação quando você chega nos ambientes, se você é uma pessoa crítica, e se você vai mudar isso na sua vida a partir de hoje, se você vai passar a ter essa percepção de, poxa, por que eu não posso ver como Deus vê? Olhar para dentro daquela pessoa, olhar, cara, ali por trás tem todo um contexto. Essa pessoa não é esse recorte, não é uma crise que ela teve no momento, uma convulsão. Ela não é isso, ela é o todo. Ela tem o todo por trás dela, que é uma família, que é filhos, que é marido, que é mulher. Ela tem tantas outras qualidades que eu preciso conhecer, que eu quero explorar, que eu quero identificar, admirar, aplaudir, porque quando eu aplaudo, quando eu abençoo a vida da pessoa, eu atraio isso pra minha vida, as coisas boas, entendeu? Agora, quando eu vou usando a minha candeia, que é o olho, só pra condenar, só pra julgar, só pra apontar, então eu vou perdendo a minha essência. Conseguiu entender, querido? Então, vamos continuar a leitura aqui no versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu Abinadab. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Olha onde Davi estava. Vamos falar essa semana inteira sobre essa atividade constante de Davi, essa ação de tanto estar servindo a casa do seu pai, tanto estar sendo um filho útil ali, prestativo, cumprindo o seu papel, quanto estar servindo os seus irmãos, e o quanto que isso é fundamental para que você clarifique o seu propósito, para que você entenda o seu propósito de vida, porque é quando nós estamos em ação que o nosso propósito é revelado. Continuando a leitura aqui, vem dizer: Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Aqui, esse capítulo 16 é o primeiro momento que a Bíblia vem citar Davi, né? A primeira aparição de Davi já é sendo rei, né? Mas não quer dizer que a partir de agora ele foi ungido, no dia seguinte já colocaram ele lá no trono, botou o Saul para correr. Não foi assim que aconteceu, tá? Isso não dá respaldo para algumas pessoas que colocam, em algumas comunidades religiosas, que colocam uma pessoa muito jovem, inexperiente, um mancebo, como a própria escritura vem dizer, em cargos de liderança onde se exige muita responsabilidade, maturidade e humildade. Porque às vezes, por você colocar um fardo muito pesado nas costas de alguém que não tem experiência, tanto teórica quanto prática, de vida mesmo, essa pessoa pode engodar, ensoberbecer o seu coração e se perder. Nós veremos ao longo da semana algumas coisas mais a respeito. O foco de hoje era falar sobre essa questão.
Deus não vê como o homem vê. E eu quero que você leve isso para os seus pensamentos, sempre raciocinando. Cara, Deus não vê como o homem vê, certo? Mas quer dizer que eu posso me conformar? Não, mas eu não sou Deus, então eu posso sim ficar julgando, criticando ou apontando alguma coisa na aparência do outro. Tanto não pode, quanto você deve olhar para si mesmo e que você vai começar a perceber que você não é perfeito. E você tem muitas coisas a serem trabalhadas, a serem melhoradas, a serem amadurecidas, a serem lapidadas, internamente e externamente. Então, por que eu vou focar a minha candeia só para o outro? Por quê? Se eu necessito olhar para mim, para que eu seja transformado, para que a transformação ela aconteça de dentro para fora, certo? Então, assim, para desfecho dessa mensagem central dessa manhã, eu quero que você faça a seguinte reflexão sobre as pessoas que nós consideramos mentor, seja um líder numa organização, numa empresa mesmo, ou numa comunidade religiosa, enfim. Essas pessoas que estão à frente, que são líderes, professores, mestres, enfim. Quantas vezes nós damos o maior crédito para aquela pessoa mais bem aparentada, com o melhor discurso, com a melhor oratória, e essa pessoa facilmente arrasta uma multidão, com facilidade, e de forma rápida. Então, às vezes, um tempo depois, não estou generalizando, dizendo que todos os casos é assim, mas pela facilidade da aparência externa dessa pessoa, de ter arrastado aí uma multidão, pelo seu discurso também, uma sua boa oratória, seu poder de convencimento, acaba que quando os defeitos, as fraquezas dessa pessoa começam a aparecer, essa multidão acaba sendo decepcionada, porque depositou a sua confiança, a sua esperança numa pessoa humana, na carne, no homem, no ser material. E as escrituras vêm nos dizer que é maldito o homem que confia no homem, ou seja, que põe a sua esperança, que põe a sua confiança, que põe a sua fé na força humana, no seu próprio entendimento, no conhecimento do outro. Ela então quer dizer que nós não podemos ter mentores, não podemos ter líderes? Devemos, precisamos, é muito importante que nós tenhamos. Nós só não podemos classificá-los, o poder que eles, de influências na nossa vida, nós não podemos classificar o valor deles, a sua autoridade, digamos assim, pela aparência física, pelo seu discurso ali muito bonito, muito cativante e muito convincente, e que não há nenhum tipo de esforço. Por quê? Nós estamos na era em que todo mundo está querendo fugir do esforço. Nós estamos numa geração, e aí eu me incluo nessa geração também, essa geração, a outra que já está surgindo aí, uma geração que quer fugir totalmente do esforço. Então, quando se demandado, por exemplo, renunciar ao seu próprio eu, perdoar o seu irmão, amar o seu próximo, não julgar pela aparência, essa geração quer fugir desses esforços. Ela quer o caminho mais fácil. Ou seja, por que perdoar se eu posso fingir? Entendeu? Se eu posso mentir? Por que falar a verdade se eu posso mentir? Você conseguiu entender? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aqueles que são referência. Porque às vezes nós estamos tomando a nossa referência, tomando por referência para a nossa vida, aquelas pessoas que esteticamente, externamente, são muito santos, muito bonitos, muito eloquentes, mas por dentro os seus corações estão apodrecidos, estão endurecidos, como disse Jesus em Mateus 24, repreendendo duramente as lideranças religiosas da sua época, dizendo: vocês são como sepulcros caiados. Por fora lindíssimo, mas por dentro vocês estão podres. E aqui não são palavras minhas, mas do próprio Jesus, e era isso que eu queria encerrar, para você tomar muito cuidado com essa atenção muito concentrada na aparência. Não, lembre-se sempre, Deus repreendeu Samuel ali. Samuel, não escolhi Abinadab, não escolhi Eliabe e não escolhi Samar. Não é esses aí que eu escolhi, nem os outros filhos de Jessé. Eu não vejo como o homem vê. Eu não escolho segundo a aparência, mas segundo o coração. Quero orar pela sua vida, como nós sempre fazemos ao final de cada live. Senhor Deus Todo-Poderoso, que está no céu, nosso Criador maravilhoso, a Ti nós rendemos graça por todas as vitórias, todas as conquistas, todas as realizações, todas as lições, todas as derrotas, meu Deus, todas as dificuldades que nos tornaram mais fortes, mais resilientes, mais espertos, mais experientes. Meu Deus, nos ajuda a vencer o dia mal, quando a dificuldade vier, quando a adversidade vier, nos ajuda segurando na nossa mão. Diante do Senhor, nós reconhecemos nessa manhã que sem Ti nada somos e nada podemos. Meu Deus, reconhecemos as nossas fraquezas, muitas vezes com os nossos olhares, nós julgamos o nosso próximo, na nossa mente, no nosso coração. E muito obrigado, porque hoje o Senhor nos lembrou
Deus não vê como nós vemos. Nos ajuda a ter olhos bons para que o nosso corpo também seja bom. Eu peço ao Senhor que visite todos quantos me ouvem nesse momento ou em qualquer outro horário que essa pessoa for ouvir, que a sua casa seja agraciada, seja abençoada, que a sua família seja livrada de todo mal. Meu Deus, que a casa dessa pessoa seja abençoada pelo Senhor, nos dá uma semana incrível debaixo da tua bênção, da tua proteção, nos dê aí, Senhor, entendimento, discernimento da tua palavra, abre, Senhor, a nossa visão e nos ajuda, Senhor, a esconder a tua palavra, aquilo que nós temos aprendido, a guardar no nosso coração, para que nos sirva de manual para a vida, para que nos sirva de bússola, de direção. Guia os nossos passos hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, claro, como eu digo sempre, seja duplamente abençoado, que você tem permanecido, tem sido insistente e resiliente. Para você eu deixo meditação, João 15, sobre permanecer em Deus. Muito fácil quem tá muito empolgado no início, né? Mas depois começa a desanimar, começa a se afastar, começa a não querer, começa a perder o interesse. Mas felizes aqueles que permanecem. Jesus falou muitas vezes essa palavra em João 15. Permanecer. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, eu darei para vocês aquilo que meu Pai me deu. Compartilharei com vocês. Vocês não serão mais chamados servos, vocês serão chamados meus amigos. Certo? Um beijo e até amanhã às 6h01 da manhã.